Olá, investidores, boa noite, sejam bem-vindos ao programa Fechamento de Mercado. Hoje é quinta-feira, dia 25 de julho, e hoje foi um dia de maior aversão ao risco nas praças da Europa, norte-americanas e também aqui no Brasil. O Bovespa fechou o dia com uma queda de 1,4%, seguindo essa tendência de baixa dos mercados internacionais. Hoje, pela manhã, foi conhecida a decisão de política monetária do Banco Central Europeu. Eles não alteraram a taxa básica de juros, isso já era mais ou menos esperado, mas o mercado estava esperando que o Banco Central Europeu adotasse um tom um pouco mais propenso a medidas de estímulo à economia, o que não aconteceu. Em seu discurso, o presidente do BCE, Mario Draghi, ele declarou que os dirigentes do Banco Central eles não discutiram alterações na política monetária, embora eles tenham reconhecido as preocupações sobre o ritmo de desaceleração da economia da Europa. Então esse tom menos propenso a políticas de estímulo, ele acabou afetando as bolsas da Europa, contaminou as praças dos Estados Unidos e também afetaram o clima aqui no Brasil. Então a gente vai aqui à tela, vocês podem observar, tendência de baixa nos mercados. A Europa teve destaque negativo na Alemanha, com queda de 1,3%. Nos Estados Unidos, a Nasdaq teve a pior baixa, 1%. No Brasil, queda de 1,41 aos 102.655 pontos. Esse movimento de queda ele só não foi maior porque foi atenuado pela valorização forte das ações da Ambev. O papel subiu hoje 8,5%, foi destaque absoluto de valorização, seguido também pelas ações do Pão de Açúcar, Azul, Hypera e Qualicorp. Em relação à Ambev, a ação reagiu ao anúncio do resultado da companhia no segundo trimestre de 2019. A companhia divulgou hoje pela manhã, antes da abertura do mercado, e o que foi destaque positivo foi principalmente o crescimento do volume de cervejas no Brasil. Eu lembro que esse segmento, cerveja no Brasil, ele representa quase metade da receita consolidada da empresa e o volume teve uma expansão de 2,9% em base anual. Por que isso é tão importante? O mercado, no geral, estava menos otimista com esse crescimento de volume. A nossa projeção, por exemplo, era uma queda de 2% em base anual, então a Ambev acabou surpreendendo todos os investidores, por isso essa forte valorização. Na linha final, a companhia registrou um lucro de 2,5 bilhões de reais. Outro papel que eu comentei aqui, Pão de Açúcar, também divulgou um resultado. No geral, o resultado ele foi misto, alguns fatores negativos e positivos. Acho que o que influenciou positivamente as ações do Pão de Açúcar foi um anúncio sobre o processo de reorganização societária que o Cassino está fazendo nas operações da América Latina. Isso que, dando sequência já a um anúncio que havia sido feito no passado, aproximando o Pão de Açúcar de uma migração para o novo mercado, que é o maior nível de governança corporativa da B3. Então, esse caminho do Pão de Açúcar em direção ao novo mercado acabou sendo bem visto pelos investidores. Voltando aqui, entre as maiores quedas, as ações do Bradesco aparecem aqui com quedas próximas a 5%, Banco do Brasil também teve um dia de queda, 4,2%, Itaú, Uzi Minas. Então, basicamente, as ações do setor de bancos na contramão das altas, né, ficando aqui entre as maiores quedas. Falando agora também, já chamando a atenção para a agenda econômica de amanhã, sexta-feira, vocês podem observar na tela, principal destaque, o PIB norte-americano do segundo trimestre, esse é o principal dado, e na China serão conhecidos os lucros da indústria. Então, com isso, eu vou encerrando o fechamento dessa quinta-feira. Boa noite a todos e até a próxima.